Seja muito bem-vindo ao mais novo quadro do MBL, o Faces da Política, em que eu comento um pouquinho a respeito da linguagem corporal aplicada na política. Meu nome é Thiago Dander, sou advogado, investigador particular e também perito técnico da linguagem corporal. Antes de assistir esse vídeo, eu peço que você preste atenção no que eu vou te falar. Duas ressalvas. Primeiro, não é minha opinião, muito menos a do MBL. Segundo, esse vídeo tem base científica, ou seja, ele é uma ciência que não é exata. O que nós fazemos aqui nada mais é do que se aproximar do que seria a realidade do que talvez a pessoa sinta ali naquele momento, certo? A linguagem comportamental nada mais é do que um conjunto de fatores que nós estudamos, que uma pessoa se expressa e demonstra durante um discurso, e nós damos o aval se a pessoa está mentindo ou não. Potencialmente mentindo. Lembre-se, esse vídeo é científico e ele não é exato. Eu não posso virar aqui e virar. Uma pessoa está mentindo porque ela mostrou isso. Para começo de conversa, nem existe sinal da mentira. O que existe são um conjunto de fatores, como eu disse, que juntos formam o que nós chamamos de incongruência narrativa. Para você entender como que funciona um pouquinho da aplicação da linguagem comportamental nos políticos, eu vou trazer aqui para vocês 3 figuras que talvez vocês conheçam. Vamos lá? No protocolo SCANS, basicamente como que funciona uma detecção de mentira, no caso seria a incongruência narrativa. A pessoa precisa demonstrar 3 vazamentos não verbais ou verbais em 2 canais de comunicação diferentes em menos de 7 segundos. A primeira pessoa que eu vou trazer para vocês aqui é o senhor presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, no discurso que ele fala que não iria demitir o presidente da Petrobras e logo em seguida ele faz isso. Vamos dar uma olhadinha. Jamais vamos interferir nessa grande empresa na sua política de preço. Aqui a gente tem 3 pontos específicos que são decodificados lá no protocolo SCANS. O protocolo SCANS nada mais é do que um conjunto de sistemas que a gente utiliza para detectar se uma pessoa está sendo incongruente ou não na sua fala. O primeiro ponto que a gente pode citar aqui é que ele utiliza a palavra interferir quando ele vai citar a demissão do presidente da Petrobras. Jamais vamos interferir. E segundo, que eu também já vou explicar rapidinho esse daqui, que também está junto e ligado com o primeiro, que é o fato de que ele fala nesta grande empresa. Nessa grande empresa. O que acontece? Basicamente é o seguinte, o mentiroso, quando ele sabe da história. Uma pessoa que mente não mente por à toa, ela sabe da história que ela está falando. O mentiroso nada mais é do que uma pessoa que está com um conflito interno muito grande entre a razão e a emoção. E o que acontece é basicamente o seguinte, elas entram em conflito e a pessoa começa a dar vazamentos verbais e não verbais. O que aconteceu aqui com o Bolsonaro nada mais é do que um vazamento verbal, em que ele fala interferir. Por quê? Uma pessoa comum, que não estaria mentindo, falaria, eu não vou demitir aquela pessoa da Petrobras. Aqui então a gente tem basicamente um C2, que é um afastamento verbal, que é quando a pessoa evita de falar aquela palavra que está associada àquilo que ela está possivelmente mentindo. Então, a gente tem 2 pontos aqui bem interessantes, tá? Mas o povo não pode ser surpreendido. Aqui também é um ponto interessante para a gente dar uma olhada, porque quando o Bolsonaro ele fala surpreendido de um tom extremamente alto e bem repentino até, tem uma alteração na sua linha de base. Para você entender como que funciona, a linha de base é como a pessoa é. Tipo, como ela tem os tiques dela, ela tem a forma que ela se expressa, o estilo com que ela se expressa naturalmente. E a gente detecta quando uma pessoa está em incongruência narrativa, quando ela muda esse estilo. Ah, mas Thiago, uma pessoa que fica cruzando o braço toda hora, ela não está mentindo? Não, ela não está mentindo necessariamente. Ela é só uma pessoa que gosta de cruzar o braço. Então, é importante a gente analisar todo um contexto da situação para a gente não cair nesses erros, tá? Então, o que eu falo aqui é, o Bolsonaro estava falando num tom normal, vou voltar um pouquinho o vídeo para vocês darem uma olhada. Nessa grande empresa, na sua política de preço. Mas o povo não pode ser surpreendido. Você dá uma olhada também, que o próprio cara que está na esquerda dele, ele deu uma... Não pode ser surpreendido. Ai, que susto! Não pode ser surpreendido com certos reajustes. Ele dá uma pausa narrativa, tá? Porque... breca, opa, eu não posso falar demissão, porque eu não quero nem ser associado com a palavra demissão, tá? Então ele possivelmente pausa, reflete e fala. E a gente tem também uma leve movimentação do corpo para trás. Essa leve movimentação do corpo para trás, ela está associada com o medo, tá? A segunda figura que eu trago aqui para vocês é Lula, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos dar uma olhadinha. Eu já tenho experiência demais, eu não vou enganar o povo mais uma vez. Reparou? O que ele fez quando ele falou mais uma vez? Primeiro, ele com certeza não queria falar mais uma vez, tá? E isso é caracterizado no protocolo SCANS como um C4, que é quando a pessoa dá um vazamento verbal.
Ah, você foi em tal lugar? Eu fui. Não, não fui. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. Só para deixar claro aqui, ó, toda vez que ele fala para frente, de uma forma positiva e incisiva no que ele está dizendo, tá? Só que muda completamente aqui. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Reparou a diferença da postura do Lula? Ele estava indo para frente toda vez que era incisivo, positivo. Não vou enganar o povo, mais uma vez. Essa mudança repentina na linguagem corporal dele incita que nós temos ali uma quebra de padrão, tá? E ela é caracterizada como um B1, que é um afastamento no corpo, né? Uma mexida ali para trás, certo? E também, se você reparar, e se você já reparou no Bolsonaro e começou a reparar aqui agora, ele também faz a mesma coisa, uma queda no tom vocal. Dá uma olhadinha. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Então aí a gente também tem 3 pontos de interesse em 2 canais de comunicação distintos em menos de 7 segundos, que é potencialmente classificado como uma incongruência narrativa, certo? Vamos pro terceiro agora. Ele mexe 3 vezes no nariz com um lenço, tá? Provavelmente estava com gripe, alguma coisa assim. Depois eu explico por que isso é importante. O sequestro do Lula que você planejou tá dando certo ou deu errado? Aqui nesse momento ele junta aqui a sobrancelha fazendo uma microexpressão de raiva e olha diretamente pro Arthur. Existe uma ciência chamada oculésia, ela estuda direcionamento dos olhos, é bem específica mesmo, mas só para citar aqui, esse direcionamento no olhar, ele está bem associado com a raiva, tá? Um exemplo disso também é quando o Jacan, ele olha para pro dono do pé de fava, ele olha diretamente quando ele descobre que o freezer está sendo desligado à noite, né? À noite, né, como ele fala. Desliga, fecha na noite! O sequestro do Lula que você planejou tá dando certo ou deu errado? Tu é um bolsominion? Ele olha pro Arthur e fala, tu é um bolsominion? Isso aqui é uma deflexão, tá? É uma evasão verbal que a pessoa não responde a pergunta, ele não respondeu se está dando certo ou não, e só voltou a pergunta para a pessoa. Isso é caracterizado, então, como um S2, que evita falar sobre aquilo que a pessoa está falando. Ele só responde ali e responde uma pergunta, né, no caso, e deixa rolar. Tu é um bolsominion? Eu não. Eu sou um liberal minion. Não, você é um bobão, pô. Aqui a gente tem 2 pontos para serem comentados que eles são bem importantes, tá? Primeiro, lembra no começo que eu falei da análise do Ciro, que ele estava mexendo no nariz toda hora? Aqui ele também eleva a mão para o nariz. Isso poderia ser classificado como um gesto pacificador, porém não é. Porque quando a gente analisa uma pessoa e quer saber se a pessoa está mentindo ou não, a gente tem que fazer uma análise de contexto geral. Tá? Isso também está lá no protocolo Scans, que a gente precisa analisar o contexto de tudo. Então, Thiago, pô, a pessoa cruzou o braço, pode ser que ela está mentindo? Talvez tenha ali indícios que ela pode estar entrando numa congruência, porém, aqui tem um ar-condicionado, eu posso cruzar porque eu estou com frio, entendeu? Ou simplesmente a pessoa gosta de cruzar o braço quando fala. Todos esses fatores externos também devem ser levados em conta quando a gente analisa uma pessoa. Mais uma coisa aqui que ele faz, ele carrega no E e depois fala. Porque... Essa carregada que ele faz também é classificada como um S1, tá bom? Lá no protocolo Scans, que é quando a pessoa carrega para dar uma pensada, talvez entrando em uma incongruência, certo? Porque eu nunca falei isso. Outra coisa que também a gente pode analisar aqui é que ele dá uma leve elevação no tom vocal dele, tem um pitch vocal ali. Ele fala, nunca falei isso, sabe? Eu nunca falei isso. O V2 é quando uma pessoa dá uma falada assim, tá? Ela fica bem diferente, mas é porque quando a pessoa tá em potencial estado de mentira, ela tende a ter uma contração um pouco mais forte aqui, né? Tá até mexendo aqui também no turtle effect, que a gente chama, tá bom? Você sabe que você não sabe mentir? É claro que eu sei mentir. Também nunca falei. Ah, não, mas tem vídeo seu falando isso, pô? Não tem, não. Não tem, não. Ele dá uma elevação na voz. Essa é a resposta sua, cara? Liberal, espero que você nunca seja presidente. Repara que ele não tira o olho do Arthur de jeito nenhum. No começo do vídeo, se a gente olhar lá, ele tá olhando pra lá, tá olhando pra cá, mas quando o Arthur faz a pergunta... Ó, não tirou o olhar ainda. Ó como ele fixa. Vai ver o outro ângulo aqui agora. Ó. Ele continua, o corpo dele tá virado para um lado e a cabeça dele tá assim, sabe? Tipo, vou te pegar na saída, sabe? É bem tipo, uma forma tosca de falar, mas é basicamente isso, certo? Galera, então a gente analisou 3 políticos completamente distintos aqui, de ideologias completamente diferentes um do outro, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido, obrigado MBL por ter dado essa oportunidade, que a gente vai fazer quadro semanal, eu espero que dê certo, que a gente analise todo mundo. Vamos analisar todo mundo, beleza? Antes de mais nada também, desculpa por alguma... primeiro vídeo, você sabe como que é, pô, primeiro dia é difícil, pô, a gente fica meio... Não, uma soltada, né? Pô, vamos lá. Vamos que o negócio vai ser bom e tem muita coisa pra gente comentar, principalmente agora que tá entrando a CPI da Covid. Eu vou querer analisar todo mundo que estiver lá
Vai ser meio difícil porque os caras estão de máscara, né? Mas eu vou tentar analisar todo mundo lá e ver o que dá. Vamos pegar todas as incongruências dos políticos brasileiros e expor aqui no Faces da Política. Tamo junto, valeu!